Queridos irmãos, agora eu quero convidá-los ao texto sagrado. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulos 8 e 9. Nós vamos estudar do verso 1 do capítulo 8 ao verso 17 do capítulo de número 9. Gênesis 8 e 9. Você encontrou o texto? Apesar das más notícias dos últimos dias, eu recebi uma que me animou um pouco. Fiquei sabendo que um livro que escrevi 1 ano e meio atrás está para sair no mês que vem, irmãos. Antes, porém, de ficar sabendo de seu lançamento, uma mensagem com a capa chegou para minha apreciação. E é claro que, empolgado, eu corri para repartir a notícia com a família. Kael gostou do que viu imediatamente. Beatriz e Sofia aprovaram, mas com aquela cara. Sabrina, com toda a sinceridade do mundo, apenas disse: ainda bem que não se julga um livro pela capa. Pois é, irmãos, ela não gostou do que viu, mas se explicou. Segundo o que disse, não era apenas um comentário honesto, sincero, era também um comentário encorajador do tipo: eu não gostei da capa, mas eu sei que o conteúdo é muito bom. Tudo bem, Sabrina. Eu fui encorajado por seu comentário. Falando de encorajamento, irmãos, onde você o encontra em dias de crise? Bem, quando cristãos vão à Bíblia procurando uma palavra de encorajamento, é bem mais provável que abram em Romanos 8 e bem menos provável que abram em Gênesis 8 e 9. E eu entendo a lógica. Romanos 8 é um capítulo que trata da segurança cristã. E Gênesis 8 e 9 tratam do pós-dilúvio, ou, de como chamou alguém, da maior operação de limpeza já realizada na história. No entanto, irmãos, esses capítulos podem nos encher de ânimo diante das tempestades da vida. Como, pastor? Porque eles tratam de restauração e descanso. Relatam o fim do dilúvio e o começo de uma nova vida, provando-nos que, apesar de julgar e condenar o pecado, o Senhor continua trabalhando por seu reino e por seu povo. Portanto, sejamos encorajados pelo estudo destes capítulos das Sagradas Escrituras. Eu quero começar lendo com vocês o verso de número 22 do capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, verso 22. O texto sagrado nos diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra neste momento. Nós queremos ouvi-la. Nós precisamos ouvi-la. Por isso rogamos por Tua assistência, Espírito. Abra, por favor, os olhos dos nossos corações e lidere-nos a uma experiência profunda e transformadora com Tua palavra. Nós estamos em Tua dependência. Queremos ouvir Tua voz para a glória de Cristo e a alegria do nosso coração. Esta é a nossa oração em nome do nosso Salvador bendito. Amém. Ao fim do capítulo 5, nós ficamos sabendo que Noé nasceu sob grande expectativa.
Seu pai Lameque disse, e ele, referindo-se a Noé, nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Em parte é o que vai acontecer, irmãos. No entanto, Noé não tem como atender às expectativas de seu pai plenamente, pois só Deus pode trazer alívio verdadeiro ao coração. E o Senhor não é o culpado pela maldição da terra, os homens o são. Aos olhos de Deus, como encontramos no capítulo 6, a terra estava corrompida e cheia de violência, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Foi por isso, então, que Deus resolveu trazer o dilúvio sobre a terra. Mas havia graça misturada ao juízo de Deus. Noé e sua família foram poupados, pois o Senhor, apesar de condenar o pecado, tinha planos para continuar o seu reino na terra. Noé e sua família foram preservados, a fim de dar início a um novo mundo em um novo tempo. Era o que o Senhor estava fazendo também nos dias de Moisés, o autor de Gênesis. Por um lado, ele estava expulsando e julgando os cananeus de sua terra. Por outro, Deus estava abençoando o seu povo e lhe dando uma nova terra e um novo tempo. É o que o Senhor pode estar fazendo agora, em nossos próprios dias, irmãos. Apesar do nosso sofrimento, e mesmo diante do avanço do pecado, Deus pode nos oferecer novos começos, a fim de levar o seu reino adiante. Tudo bem, pastor, mas como entendemos o que Deus está fazendo? E como nos beneficiamos dos novos começos, ou das novas oportunidades que o Senhor nos oferece? Vamos aprender, queridos, com estes capítulos da Escritura. Comecemos pela razão do pós-dilúvio, o que está entre os versos 1 e 14 do capítulo 8. Os 5 primeiros versos do capítulo de número 8 registram o seguinte: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Se a expressão que dominou o último parágrafo do capítulo 7 foi as águas subiram, a expressão que se destaca aqui é as águas baixaram. Ela aparece 4 vezes e marca a virada da narrativa, levando-nos ao fim do dilúvio. No entanto, as águas não baixaram por conta própria, irmãos. De acordo com o que acabamos de ler, Deus se lembrou de Noé e enviou um vento sobre a terra, e então as águas começaram a baixar. Foi a ação de Deus. Ele trouxe o dilúvio e Ele mesmo vai levá-lo embora, pois o nosso Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas e o que Noé fez ao perceber que as águas baixavam?
entre os versos 6 e 12. Moisés escreve: passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, ela trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. De tudo que lemos, queridos, eu quero fazer apenas um destaque. Noé, muito antes do que chamamos de modernidade, estava praticando um método científico. Sim, ele levantou uma hipótese: a terra está seca. Propôs um experimento soltando os pássaros e chegou a uma conclusão lógica: os pássaros não voltaram, logo devem ter encontrado terra seca. E então você pensa, Noé vai descer da arca. Não, ainda não. Os versos 13 e 14 nos contam: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Noé provou primeiro que a terra estava seca. Noé removeu o teto da arca e viu com os próprios olhos que a terra estava completamente seca. Ainda assim, ele não saiu da arca. Por quê, irmãos? Foi Deus quem lhe disse quando entrar, e será Deus quem vai lhe dizer quando sair. Mesmo sabendo que a terra está seca, Noé resolveu esperar pela voz do seu Deus. Será que é como vivemos? Você tem o costume de esperar por Deus? Eu sei que não é fácil, irmãos, pois nós vivemos em uma época de instantâneos. Comida, café, fotos e repetições na TV são instantâneos. Você os consegue com apenas um clique. Como então aprendemos a esperar em Deus em uma época de resultados instantâneos? Lembremos-nos, queridos, na economia de Deus, as coisas nem sempre se movimentam tão rápido quanto esperamos. O Dr. Sinclair Ferguson escreve: Deus também tem propósitos para cumprir em nós. Sua vontade há de ser operada em nós e não somente revelada a nós. Seu objetivo, continua ele, não é apenas nos levar deste para aquele ponto. Seu objetivo é nos santificar, a fim de que sejamos exemplos vivos de sua vontade na terra. É como funciona, amigos.
Agora, enquanto esperamos por Deus, como Noé, nós podemos pensar, podemos discutir, devemos ponderar sobre a vida. Não é pecado usar a mente para considerar opções ou ponderar acerca das circunstâncias. Nossa confissão de fé, por exemplo, nos diz que algumas questões não reveladas na Bíblia precisam ser avaliadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, tudo segundo a regra geral da palavra. Em outras palavras, nós precisamos perguntar, diante de algumas opções ou questões da vida, é lícito ou não, segundo a Bíblia? Será benéfico ou prejudicial para a minha vida? Será útil ou perigoso para a minha família e os meus irmãos? Das opções que tenho, qual delas pode trazer mais glória para Deus? Em vez de depender de sinais extraordinários, Deus espera que você faça uso de sua mente, que considere, que discuta, que pondere, claro, tudo sob a liderança da sabedoria geral da palavra de Deus. Outra vez, nem sempre é fácil tomar as melhores decisões. Nem sempre é fácil esperar pela liderança do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor jamais esquece os seus. Pense na situação de Noé e sua família na arca. Não há registro, irmãos, de que Deus tenha falado com eles dentro da arca. É provável que alguém tenha se sentido abandonado por Deus. Ou que alguém tenha perguntado, será que o Senhor nos esqueceu? De repente, porém, eles viram as águas baixando. E Moisés nos diz, Deus se lembrou de Noé. Meu irmão, você pode se sentir momentaneamente abandonado por Deus. Minha irmã, você pode sentir medo do que está vendo com os próprios olhos, mas não se deixe vencer pela incredulidade. Tome as rédeas de seu coração e lembre-se do que você sabe acerca do seu Deus. Ele continua no trono do universo e jamais esquece os seus. Foi o que fez o salmista. Na canção de número 42, primeiro ele perguntou, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Logo depois ele mesmo se exortou. Ponha a sua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e Senhor. É o que também precisamos fazer em tempos de crise, queridos. Lembrar acerca do nosso Deus. Pregar a palavra para o nosso coração. Era o que acontecia, eu acho, dentro da arca. E o que vem depois, Renan? Depois da razão do pós-dilúvio. Consideremos agora, irmãos, a adoração do pós-dilúvio, entre os versos 15 e 22 do capítulo 8. Entre os versos 15 e 19 nós lemos: Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles.
Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Deus disse a Noé: saia da arca, e Noé, em obediência, saiu. Sobre isso, João Calvino comentou, queridos, como deve ter sido grande a constância do homem que, após incrível cansaço de um ano inteiro dentro da arca, não põe um pé para fora de seu sepulcro sem a ordem de Deus. Impressionante. Você não acha? E o que ele fez ao sair, Renan? Qual foi a primeira ação de Noé? Verso de número 20. O texto sagrado nos diz: depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Noé podia ter saído para explorar a terra, mas preferiu adorar a Deus. Noé podia ter se ocupado com a construção de sua própria casa, mas resolveu construir um altar a Deus. Sobre este, sem medo de não ter o que comer no dia seguinte, e tomado pela gratidão pela salvação recente, Noé queima animais por inteiro. Com que propósito? Dizer a Deus e à sua família que eles eram inteiramente do Senhor. Qual foi a resposta do nosso Deus, irmãos? Ao sacrifício que Noé lhe fez, versos 21 e 22. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Embora o dilúvio não tenha como mudar o coração do homem, assim como a pandemia é igualmente incapaz, o sacrifício de Noé parece ter tocado o coração do próprio Deus. O Senhor ainda vai julgar o homem por causa de seu pecado, mas por graça, Ele vai poupar sua criação. Nunca mais Ele vai destruir a terra como fez no dilúvio. Você crê, meu irmão? Você acredita que Deus é fiel e que irá cumprir o que nos prometeu? Se sim, como deve viver? Como levamos uma vida agradável aos olhos de Deus? Como, por assim dizer, tocamos o coração de Deus como fez Noé? Comecemos por obediência à sua palavra. Para usar as palavras de Calvino outra vez, Noé não põe um pé para fora sem a ordem do Senhor. Você se parece com ele? Será que vivemos em obediência à palavra em tudo o que fazemos e em todo o tempo? Na parábola do semeador,
Jesus nos disse que algumas pessoas ouvem e não obedecem à palavra de Deus, pois se acham sufocadas com as preocupações desta vida, com as riquezas deste mundo e com os prazeres passageiros. Será este o nosso caso, irmãos? Em vez de mergulhar na palavra a fim de crescer em fé e obediência, por vezes nós nos deixamos sufocar com as coisas desta vida. Às vezes, são as preocupações com o amanhã que não nos deixam respirar a palavra. Em outros momentos, estamos tão envolvidos com a proteção do nosso reino, ou com a busca pelo prazer, que nem sequer temos tempo de investir no crescimento da fé e da maturidade cristã. Se este é você, meu querido, se arrependa, volte-se para Deus e sejamos todos mais sábios. Voltemos a ouvir a palavra do nosso Deus, crendo. Ele cuidou de nós no passado. Ele cuidará também no futuro. Ele nos deu vida ontem, pode nos dar vida e alegria hoje também. Depois de obediência, falemos de adoração, uma maneira de levar uma vida agradável a Deus. Noé não foi mesquinho, irmãos. Ele queimou animais no altar. Não foi ingrato, ele adorou para agradecer a Deus. Não foi apressado, ele parou para consagrar a própria vida e a de sua família ao Senhor. Será que é como vivemos? Você valoriza, por exemplo, o dia do Senhor? Já está com saudades do culto público? Como Noé, queridos, nós não deveríamos começar uma nova semana sem antes adorar a Deus. E quando adorando, devemos sempre lembrar, não se trata da tentativa de conquistar Deus. Não se trata de uma barganha. Não estamos adorando para tentar receber algo, como Noé, nós adoramos porque já recebemos. Fomos poupados, salvos por graça e para a glória de Deus. Nossa adoração, como a de Noé, precisa ter um aspecto material, não só nossa voz, não só nosso corpo, nossas posses precisam ser do Senhor. Como Noé, nós devemos ofertar o que temos a Deus. E na maioria das vezes, nossas ofertas materiais vão dizer como anda nossa fé no interior. Especialmente em tempos de crise. Nós podemos ofertar nossas posses ao Senhor, pois não precisamos ter medo do futuro. Deus cuidou de Noé na arca, cuidará de Noé na terra. Cuidou de mim e de você até aqui, seguirá cuidando até o fim. Nós devemos ofertar em tempos como este, irmãos, até para dizer às pessoas que nos cercam: não confiamos nas posses, não nos prostramos diante do dinheiro. Nós confiamos e adoramos somente a Deus. E se você precisa de ajuda, todos nós precisamos. Faça mais uso da criação do Senhor. Nosso mundo se distanciou da vida marcada pelos ciclos da criação.
não valorizamos mais tanto quanto deveríamos o nascer e o pôr do sol. Não acompanhamos as fases da lua, não damos atenção às mudanças das estações, mas deveríamos. Pois essas coisas provam o seguinte: o nosso Deus continua no trono, governando, e Ele continua cumprindo as suas promessas. Era o que Noé podia ver ao contemplar a criação, irmãos. Depois da razão e da adoração, nós podemos falar ainda da bênção do pós-dilúvio. Capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 7. O verso 1 do capítulo 9 nos diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O verso 7 do mesmo capítulo repete: vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Os dois versos, irmãos, formam o que chamamos de inclusio, uma moldura que destaca o tema da bênção e da vida. E os versos que estão entre eles falam de como esta vida será desenvolvida no pós-dilúvio. Os versos 2 e 3, por exemplo, nos falam da provisão para a vida. Eles registram: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Os amantes de churrasco precisam grifar este verso. Sim, não haverá mais plena harmonia na criação. Os animais terão medo de vocês. Vocês terão de caçá-los, eles fugirão. Não será fácil. Mas haverá plena provisão para o florescimento da vida neste novo mundo. Depois de provisão, os versos 4 e 5 tratam de proteção à vida. O texto inspirado nos diz: mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. O problema, como alguns às vezes pensam, não é a carne mal passada, ou a galinha à cabidela, irmãos. O problema é comer um animal vivo. O homem, de acordo com o que lemos aqui, podem comer animais. Ou os homens, no caso, podem comer animais, mas não devem fazê-lo como se fossem animais. Por que não? Por respeito à vida e, mais ainda, respeito ao doador dela. Caso desrespeitem o doador e cheguem a derramar o sangue inocente, o próprio Deus vai pedir contas pelo acontecido. Como, irmãos? O verso 6 nos responde, quando registra: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Nestes versos, segundo alguns, temos a instituição do governo humano. Quem derramar sangue do homem,
Pelo homem seu sangue será derramado, isto é, Deus pedirá contas do assassino por meio das mãos de seu próximo. É o que também encontramos no Novo Testamento. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: pratique o bem, e a autoridade o enaltecerá. Pois ela é serva de Deus para o seu bem, mas se praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O mais importante, no entanto, não é a instituição do governo humano, é a razão para ela. Por que não podemos derramar o sangue do próximo? Porque precisamos defender a vida. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tocar no homem é tocar em seu Criador. Tirar a vida de um homem ou de uma mulher é ultrapassar os limites mais sagrados, é brincar de ser Deus e é desprezar a imagem do Senhor no semelhante. O que temos então nesta divisão, irmãos, é a bênção de Deus sobre a vida no novo mundo. O propósito do pós-dilúvio é o florescimento da vida. Esse propósito ainda deve nos nortear, irmãos. Nós precisamos existir para a glória de Deus, à medida que fazemos tudo para o florescimento da vida no nosso mundo. Como? Como fazemos isso, pastor? Uma resposta óbvia que salta deste texto é: filhos. O Senhor ainda espera que sejamos férteis, que multipliquemos e que nos espalhemos pela face da terra. Em um mundo que mata mais crianças do que as guerras e epidemias juntas, os cristãos se levantam para procriar e desenvolver homens e mulheres que levarão a imagem de Deus aos quatro cantos da terra. Nós não vemos filhos como pesos, os vemos como bênçãos. Não os chamamos de atrasos, os chamamos de herança do Senhor. Não os temos por obstáculos, os temos como oportunidades de glorificar o nosso Deus ainda mais. É claro que precisamos ter filhos com responsabilidade. Não podemos fazê-lo sem o mínimo de estrutura ou planejamento, mas não deveríamos parar pelo medo do amanhã, pois foi Deus quem nos prometeu larga e contínua provisão. Você crê nisso? Ainda assim, se queremos o florescimento da vida, nós precisamos proteger e cuidar da criação. Agora, cuidar da criação não significa não cortar árvores, pois o próprio Noé deve ter cortado algumas para construir a arca. Cuidar da criação significa administrá-la de modo sábio e responsável. E percebam o seguinte: foi Deus quem poupou os animais com Noé e sua família. O que nos sugere que a extinção das espécies é algo desagradável aos olhos de Deus. Se Deus não as extermina, nós também não devemos fazê-lo. Ao contrário, precisamos preservá-las para o florescimento da vida e para a glória de Deus. Ainda mais importante, irmãos, é a proteção da vida humana. Por quê?
em um mundo que trata o ser humano ora como robô, ora como um Deus, nós precisamos lembrar e afirmar sempre, mesmo depois da queda, o homem continua portador da imagem de Deus. Matar uma criança, um homem, uma mulher, um idoso, não é apenas um crime contra a pessoa, ou contra a sua família, ou somente contra a sociedade dela. Trata-se de um pecado contra Deus. Os cristãos, portanto, devem estar na cabeça da luta em defesa da vida. E embora o assunto da pena capital seja polêmico, nós precisamos lembrar que o problema não é Deus. São os homens que burlam as leis para favorecer uns em detrimento de outros. Deus permanece perfeito e sua palavra jamais muda. Foi Ele quem disse, pensando em restringir a violência na terra: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Tudo isso, queridos, porque a vida do pós-dilúvio é muitíssimo importante para ele. Depois de bênção, nós terminamos com a aliança do pós-dilúvio. Capítulo 9, do verso 8 ao verso de número 17. Os versos 9 e 17, outra vez formam um inclusio que abraça a aliança que Deus fez com Noé. Entre os versos 8 e 11, encontramos sua instituição. Leiamos o texto. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa aliança, como você pode notar, é universal, pois abarca todos os seres vivos da terra, é unilateral. Pois Deus é quem a inicia exclusivamente e ela é incondicional. Pois Deus não impõe ao homem nenhuma condição de obediência. Trata-se, portanto, de uma aliança que flui e é sustentada pela graça de Deus. E como toda aliança, ela também tem um sinal. Qual é? Os versos 12 a 17 nos falam dele. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. A vida na terra pode se desenvolver em segurança no pós-dilúvio. Por isso, Deus pendurou o seu arco nas nuvens. Ou seja,
Ele transformou um objeto de guerra em símbolo de paz. Como sinal da aliança, Deus está garantindo a Noé um novo começo em um novo tempo. A mensagem, irmãos, deve ter sido encorajadora para Noé. Certamente o foi para os leitores de Gênesis, os escravos hebreus. E é assim também que ela deve chegar aos nossos corações. 2 irmãos saíram do culto exatamente quando estava começando um forte temporal. Um deles perguntou: será que vai parar? O outro respondeu: até hoje sempre parou. Ele estava certo, irmãos. Temporais param e as tempestades sempre passam, pois o Senhor fez uma aliança conosco e Ele zela para cumprir com sua palavra. Nós precisamos descansar nesta verdade, irmãos. Devemos nos lembrar sempre, por causa de sua aliança, Deus está em paz conosco. Ele virou o próprio arco de guerra para os céus e por pura graça tomou sobre si o nosso castigo. Deus pode estar em paz conosco. Ele pode nos salvar do juízo vindouro. Por quê, Renan? Porque, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, Ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Ele voltou a própria ira contra o seu Filho. E em seu Filho, Ele nos poupou da condenação eterna. E o que Ele fez em Cristo para nos salvar da ira futura, tem o poder de nos fortalecer e nos encorajar dentro deste presente caótico que enfrentamos. Como? O apóstolo Pedro escreveu: Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. Vemos, portanto, escreve o apóstolo, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Ele o fez com Noé e com os escravos hebreus no Egito. Ele o fez com os judeus exilados nos dias de Esté e com os apóstolos do Novo Testamento. E Ele o fez inúmeras vezes ao longo da história da igreja. Você acha mesmo que Ele mudou, meu irmão? Até o dia que achar melhor, nosso Deus seguirá nos livrando das provações, até que Ele nos leve a um novo céu e uma nova terra, onde para sempre estaremos totalmente livres das lutas e tristezas tão típicas de um mundo caído. Tenhamos, portanto, bom ânimo, cristãos, e vivamos para encorajar uns aos outros. O que o Senhor espera de nós nestes dias? O autor de Hebreus escreve: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Confiemos, irmãos, e esperemos no nosso Deus por um novo começo, por melhores dias, por novas oportunidades. E até lá, vamos viver para encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros,
a fim de que ninguém dos nossos seja enganado pelo pecado e se volte para longe do nosso Deus. Curve a sua cabeça onde você está e tome algum tempo para orar a Deus em resposta àquilo que você ouviu. Senhor, nós queremos te render graças por este tempo de adoração em casa. Não é culto público, não estamos com a igreja, mas a igreja nos assiste de certo modo. E nós queremos te louvar por isso. Pedimos que o Senhor tome esta palavra em tuas mãos e alcance os nossos corações. E nesses dias de crise, de tanto desespero para alguns, que estejamos firmados em tua palavra. Que descansemos na certeza de que o Senhor tem um reino por construir. E que assim o Senhor também tem um povo para preservar. Nós somos o povo do teu pastoreio, ó Deus. E até que o teu trabalho neste mundo esteja concluído, o Senhor seguirá levando o teu reino adiante e preservando o teu povo nele. Muito obrigado por isso. Senhor, concede-nos uma semana sob a tua mão. Por favor, nos dê boas notícias e que estejamos seguros em ti, felizes em ti, satisfeitos em tudo que tu és e no que tu fazes por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações, o poder e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que o Senhor os abençoe, queridos, e que tenhamos todos uma ótima semana sob a mão dele, que vivamos em cada momento para o louvor e glória do nosso Deus.